Tudo começou em 1937. Antes mesmo de Branca de Neve chegar aos cinemas, antes de qualquer princesa Disney ter pisado numa tela de cinema, Walt Disney já estava obcecado com uma história. Uma história de gelo, de uma rainha cruel, de uma menina corajosa que atravessa o inverno para salvar alguém que ama. A história se chamava A Rainha da Neve, escrita pelo dinamarquês Hans Christian Andersen. E Walt Disney queria transformá-la num filme animado mais do que quase qualquer outra coisa. Ele nunca conseguiu. Durante décadas, a Disney tentou. E tentou de novo. E tentou mais uma vez. Roteiristas foram contratados e demitidos. Diretores criaram versões inteiras que foram descartadas. A Rainha da Neve era considerada boa demais para ser ignorada e difícil demais para ser adaptada. Era o projeto maldito do estúdio. Aquele que todo mundo amava na teoria e ninguém conseguia resolver na prática. Nos anos 1990, quando a Disney vivia a glória do que hoje chamamos de Renascimento Disney. A era de A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, O Rei Leão, tentaram de novo. Não funcionou. Em 2002, o projeto foi engavetado mais uma vez, quando o animador Glen Keane saiu do projeto e foi trabalhar naquilo que se tornaria Enrolados. 76 anos depois da primeira tentativa de Walt Disney, o projeto finalmente chegou às telas. E o resultado não foi apenas um bom filme. Foi um dos maiores fenômenos culturais do século XXI. Foi Frozen, uma aventura congelante. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O filme que chegou aos cinemas em novembro de 2013 não é A Rainha da Neve de Hans Christian Andersen. Não é nem de longe. A Disney pegou o título, o gelo, a neve e a ideia de uma mulher com poderes extraordinários e jogou praticamente tudo mais fora. O que eles construíram no lugar é algo que o próprio Andersen provavelmente não reconheceria, mas que talvez admirasse muito mais do que a fidelidade ao original jamais poderia ter produzido. Frozen, Uma Aventura Congelante é um filme da Walt Disney Animation Studios, dirigido por Chris Buck e Jennifer Lee, com roteiro de Jennifer Lee. Foi produzido por Peter Del Vecchio e lançado pela Walt Disney Pictures em 27 de novembro de 2013 nos Estados Unidos, chegando ao Brasil em 3 de janeiro de 2014. O elenco de vozes originais inclui Kristen Bell como Anna, Idina Menzel como Elsa, Jonathan Groff como Kristoff, Josh Gad como Olaf e Santino Fontana como Hans. A trilha sonora original é de Christophe Beck, com as canções escritas pela dupla Robert Lopez e Kristen Anderson Lopez. O filme tem 102 minutos de duração e foi classificado como PG nos Estados Unidos. Antes de falar sobre o que esse filme faz de certo, e ele faz muita coisa de certo, vale entender por que ele importa no contexto maior da história da animação. Quando Frozen chegou, a Disney não estava exatamente no auge. Enrolados, de 2010, tinha sido um sucesso razoável, mas nada que sacudisse o mundo. A era Pixar dominava a conversa sobre animação de qualidade. E a Disney clássica, aquela que fazia as meninas sonharem e os adultos chorarem, parecia uma memória distante. Frozen mudou esse cálculo completamente. O que torna esse filme tão especial não é a animação deslumbrante, embora ela seja de enlouquecer. Não é a trilha sonora irresistível, embora seja impossível não sair do cinema cantarolando. O que torna Frozen uma aventura congelante diferente de quase tudo que veio antes dele no catálogo Disney é uma decisão narrativa que parece simples, mas é, na verdade, radical. Esse filme decidiu que o verdadeiro amor não é romântico.
que o gesto mais poderoso que uma pessoa pode fazer não é se jogar nos braços de um príncipe encantador, mas se colocar na frente de uma espada para salvar alguém que é parte de você. Para um estúdio que construiu um império inteiro sobre o beijo do amor verdadeiro e o felizes para sempre com o parceiro perfeito, essa escolha não foi pequena. Foi uma ruptura. E o mais fascinante é que essa ruptura quase não aconteceu. Por muito tempo durante a produção, Elsa era a vilã do filme. O amor verdadeiro ia ser resolvido com um beijo de príncipe. O Olaf era irritante e mesquinho. E uma cena inteira do segundo ato girava em torno de Anna, tentando chegar até Hans para que ele a beijasse. Tudo isso mudou por causa de uma canção. Mas antes de chegarmos lá, vale a pena entender o que Frozen. Uma aventura congelante é quando você o vê pela primeira vez sem saber nada do que está por vir. Porque a experiência de assistir a esse filme sem expectativas, que infelizmente já é impossível para a maioria das pessoas hoje em dia, era algo muito específico. Os trailers vendiam uma comédia de aventura no gelo com uma rena cômica e um boneco de neve engraçado. A Disney escondeu deliberadamente o fato de que estava fazendo um musical. Escondeu que o centro emocional do filme era a relação entre duas irmãs. Escondeu Elsa praticamente de toda a campanha de marketing. Jonathan Groff, que faz a voz de Kristoff, disse numa entrevista anos depois que, quando viu a campanha de divulgação, pensou: o que estão promovendo não tem nada a ver com o filme que fizemos. Era uma espécie de cavalo de Troia. As pessoas entravam nos cinemas esperando uma animação divertida de fim de ano e saíam completamente arrasadas de uma forma boa, com Let It Go grudada na cabeça e os olhos marejados de um jeito que não sabiam muito bem explicar. Esse desequilíbrio entre expectativa e entrega é uma das razões pelas quais Frozen, uma aventura congelante, funciona tão bem na primeira vez. Você acha que sabe o que é. E não é. A história se passa no reino fictício de Arendelle, inspirado vagamente na arquitetura e na cultura escandinava. 2 elementos da produção valem ser mencionados aqui. A equipe de arte e direção visitou a Noruega para pesquisar a estética visual do filme. E a Disney consultou especialistas em cultura escandinava para garantir que os detalhes do cenário tivessem uma base real. O resultado é um mundo que tem a sensação de ser ao mesmo tempo fantástico e enraizado. As montanhas têm peso, o gelo tem textura, as roupas têm história. No centro desse mundo estão 2 princesas. Elsa, a mais velha, que nasceu com poderes de gelo e neve que não consegue controlar. E Anna, a caçula, que cresceu praticamente sozinha dentro do castelo, depois que os poderes de Elsa a feriram acidentalmente quando eram crianças pequenas. Os pais das 2 morreram no mar quando as meninas ainda eram jovens, deixando Elsa para crescer em isolamento total, trancada em seu quarto, com luvas nas mãos, com medo de si mesma, enquanto Anna batia na porta do corredor, cantando uma música sobre boneco de neve que ninguém respondia. Essa sequência de abertura, Do You Want to Build a Snowman? Que acompanha os anos de separação entre as irmãs através de uma única canção, é um dos melhores 3 minutos da Disney em décadas. A versão original, segundo a produtora, era melancólica do início ao fim. Chris Buck pediu que colocassem mais leveza no começo para que o crescimento emocional da canção tivesse espaço para respirar. A decisão foi certa. Quando a música finalmente chega ao seu ponto mais baixo, Anna adulta, sozinha, encostada na porta fria do quarto de Elsa. O peso emocional já foi construído com paciência suficiente para machucar de verdade.
Esse é o tipo de craftsmanship que distingue Frozen. Uma aventura congelante de uma animação genérica. Cada decisão narrativa tem propósito. Cada escolha musical serve à história. E a história, no fundo, é sobre algo que todo mundo já sentiu. O medo de que as partes de você que parecem demais, intensas demais, difíceis demais, vão acabar afastando as pessoas que você mais ama. Elsa carrega isso literalmente. Anna carrega isso de outra forma. Anos de solidão transformados em uma necessidade de conexão tão grande que a torna vulnerável ao tipo errado de amor. E o filme tem a honestidade e a coragem de mostrar os dois lados desse peso sem simplificar nenhum deles. Não é pouca coisa para um filme de animação com um boneco de neve que sonha em ver o verão. O dia da coroação de Elsa deveria ser o dia mais feliz em anos. Depois de tanto tempo com os portões do castelo fechados, com Arendelle isolada do mundo por ordem da própria família real, finalmente havia um motivo para comemorar. A cidade estava decorada. Os visitantes chegavam de todos os cantos. E Anna, que passou anos andando pelos corredores vazios do castelo, falando sozinha, conversando com quadros na parede, inventando personalidades para estátuas de armadura, estava transbordando de uma energia que só existe em pessoas que passaram tempo demais sem ter com quem conversar. Essa é uma das primeiras grandes sacadas de Frozen. Uma aventura congelante. Anna não é apresentada como uma princesa clássica esperando seu momento de brilhar. Ela é apresentada como alguém levemente desajustada, socialmente ansiosa de uma forma específica, com um entusiasmo tão grande que frequentemente ultrapassa o bom senso. Kristen Bell, ao dar voz ao personagem, fez uma escolha muito consciente de abandonar a postura típica de princesa Disney. Aquela elegância estudada, aquele sorriso perfeito, e simplesmente ser estranha do jeito certo. O "Wait, what?", que Anna repete várias vezes no filme, começou como uma improvisação de Belle durante as gravações, e acabou virando tão característico do personagem que a equipe de produção mandou fazer camisetas da equipe com a frase nas costas. O ponto é, Anna é divertida de assistir porque parece real de um jeito que personagens de animação raramente conseguem. A sequência do dia da coroação estabelece 2 movimentos narrativos que vão definir tudo o que vem depois. O primeiro é o encontro de Anna com Hans, o príncipe das Ilhas do Sul. Um jovem charmoso, aparentemente perfeito, que a olha como se ela fosse a pessoa mais interessante do mundo. Eles passam o dia juntos, cantam juntos, e ao final da noite Hans pede Anna em casamento. Anna diz sim. E aqui o filme faz algo que vai parecer, naquele momento, apenas uma complicação de roteiro, mas que na verdade é o primeiro fio de uma teia muito mais elaborada. Elsa recusa a bênção ao noivado. O segundo movimento é a revelação dos poderes de Elsa. Quando Elsa e Anna discutem sobre o casamento precipitado. Anna querendo permissão, Elsa tentando proteger a irmã de uma decisão impulsiva. A situação escala até o ponto em que Elsa perde o controle. Seus poderes explodem na frente de toda a corte. O gelo se espalha pelo salão. Os convidados recuam em pânico. E Elsa, que passou a vida inteira escondendo exatamente isso, que usou luvas até em dias de calor para não tocar nada acidentalmente, que trancou a própria irmã do lado de fora por anos para mantê-la segura. Elsa foge. A cena da fuga de Elsa pelo porto de Arendelle, transformando o mar em gelo sólido com cada passo, é visualmente extraordinária. Mas o que importa narrativamente é o que a sequência comunica sobre o personagem. Elsa não foge porque é malvada. Foge porque tem medo. Medo do que é, medo do que pode fazer,
Medo de que as pessoas que ama sofram por causa dela. Toda a sua vida foi construída em torno de contenção, de repressão, de conceal, don't feel. E quando esse sistema finalmente colapsa, o instinto não é atacar, é correr. Enquanto isso, Arendelle acorda no dia seguinte completamente coberta de neve e gelo no meio do verão. O inverno eterno chegou sem aviso, sem explicação, sem previsão de fim. Anna, sem hesitar um segundo, decide ir atrás da irmã. Essa decisão é o coração moral do filme, e vale parar aqui para apreciar o que ela significa. Anna não vai para trazer Elsa de volta à força. Não vai para punir a irmã ou recuperar o trono. Ela vai porque ama Elsa e acredita que Elsa não é má. Acredita que por baixo do medo e do gelo tem uma pessoa que precisa de ajuda. Em filmes mais convencionais, esse impulso seria confirmado imediatamente, de forma simples, com o herói triunfando com facilidade. Frozen. Uma aventura congelante é mais honesto do que isso. Anna vai atrás da irmã e a situação piora antes de melhorar. A jornada para a Montanha do Norte coloca Anna em contato com Kristoff, um vendedor de gelo que vive com sua rena Sven, e tem a sociabilidade de alguém que passou tempo demais sozinho no frio. Jonathan Groff, que faz a voz de Kristoff, foi uma surpresa até para a equipe de direção. Chris Buck descreveu a voz de Groff como manteiga. E há de fato algo naquela qualidade vocal que funciona perfeitamente para um personagem que precisa ser ao mesmo tempo rústico e genuinamente gentil. O processo de seleção foi específico. Disney gravou os 3 finalistas e colocou cada voz ao lado da de Kristen Bell para ver qual combinava melhor. A de Groff ganhou sem discussão. Kristoff é um personagem que o filme poderia ter desperdiçado facilmente. Ele é tecnicamente o interesse romântico de Anna. Aquele que o público sabe, desde cedo, que vai acabar com ela, porque é o que sempre acontece. Mas o roteiro de Jennifer Lee tem a sabedoria de deixar essa conclusão em segundo plano por tempo suficiente para que Kristoff exista como pessoa antes de existir como função narrativa. Ele tem opiniões sobre casamento precipitado que são mais sábias do que parecem à primeira vista. Tem uma relação estranha e tocante com Sven, a quem dá voz nas conversas como se o reno pudesse responder. E tem uma dignidade quieta que faz com que você goste dele por quem ele é, não apenas por onde o roteiro vai colocá-lo. É durante essa jornada que Anna e Kristoff encontram Olaf, o boneco de neve que Elsa criou com magia quando as duas eram crianças. Agora existe como um ser animado que sonha, acima de tudo, em sentir o calor do verão. A piada central de Olaf, um boneco de neve que não percebe que o calor o derreteria, está sempre a um passo de ser irritante e quase nunca cai nessa armadilha. A razão é que Josh Gad joga Olaf com uma inocência genuína, não com o tipo de ingenuidade forçada que personagens cômicos de animação frequentemente têm. Olaf acredita no que diz. Quando fala sobre estar disposto a se derreter por Anna porque é o que as pessoas fazem quando amam alguém, não é uma piada. É um momento de ternura real, disfarçado de absurdo. Vale lembrar que o Olaf original, aquele dos primeiros rascunhos do roteiro, antes de Jennifer Lee entrar no projeto, era um personagem completamente diferente. Ele era o lacaio maldoso de Elsa, um boneco de neve mesquinho e irritante, que servia à vilã. Lee leu o roteiro antigo e escreveu nas notas: "Mate o boneco de neve." Ela não estava errada sobre aquela versão. Mas o que ela não sabia ainda era que o boneco de neve sobreviveria, completamente transformado, do avesso, em algo que acabaria sendo um dos personagens mais amados do filme. Quando o trio finalmente chega ao Palácio de Gelo, que Elsa construiu no topo da montanha,
A cena que se segue é uma das mais importantes de toda a narrativa. Anna acredita que basta explicar a Elsa o que aconteceu. Que Arendelle está congelada, que as pessoas estão sofrendo. Para que a irmã volte e resolva tudo. Mas Elsa não consegue. Não porque não queira. Porque não sabe como. Ela não controla os poderes. Não tem ideia de como desfazer o inverno que criou. E pior, a presença de Anna, a pessoa que mais ama no mundo, intensifica exatamente o medo e a ansiedade que fazem os poderes escaparem ao controle. No momento em que Elsa, sem querer, atinge Anna no coração com gelo, o filme muda de registro completamente. O que era uma história de aventura se torna uma corrida contra o tempo. O que era sobre reconciliação se torna sobre sobrevivência. E o que parecia ser sobre os poderes de Elsa se revela, aos poucos, ser sobre algo muito mais universal. O que acontece quando o amor que você sente por alguém não é suficiente para protegê-lo do jeito que você esperava? O que acontece quando a melhor intenção produz o pior resultado? Elsa não sabe que feriu Anna. Ela cria um monstro de neve gigante para expulsar a irmã do palácio, não por crueldade, mas porque acredita que Anna está mais segura longe dela. E enquanto Kristoff leva Anna embora na neve, o coração da princesa está silenciosamente começando a congelar. O filme estabeleceu seu conflito central com precisão cirúrgica. Não é uma batalha entre bem e mal. É uma batalha entre amor e medo. E a questão que o roteiro coloca, sem ainda responder, é se o amor é forte o suficiente para vencer. Há um momento específico na história da produção de Frozen. Uma aventura congelante que separa o filme que existe do filme que quase existiu. Era 2012. A equipe de criação estava numa reunião de trabalho, olhando para um roteiro que não funcionava. Elsa era a vilã. A história seguia a estrutura clássica de princesa Disney. Herói persegue vilão. Vilão é derrotado. Amor romântico triunfa no final. Chris Buck e o produtor Peter Del Vecchio sabiam que tinham algo valioso na mão, mas não conseguiam encontrar o caminho para dentro do material. O estúdio havia acelerado o prazo de lançamento em um ano inteiro, o que significava que eles tinham menos tempo para resolver um problema que já estava resistindo a soluções por décadas. Foi então que os compositores Robert Lopez e Kristen Anderson Lopez entregaram uma canção. Eles a chamaram de Let It Go. E quando a equipe de direção ouviu pela primeira vez, Jennifer Lee disse uma frase que resume tudo. Assim que tivemos Let It Go, soubemos que Elsa não podia ser uma vilã. Ela era simplesmente simpática demais. Pense no que isso significa do ponto de vista criativo. Uma canção, uma única canção escrita durante a produção, mudou quem era o personagem principal do filme. Não ajustou um detalhe, não resolveu um problema de estrutura. Revelou que a história inteira estava sendo contada do ângulo errado. Elsa não era a ameaça. Elsa era a alma do filme. Para entender por que isso é tão extraordinário, é preciso saber como era a versão anterior. Nos primeiros rascunhos, quando o projeto ainda se chamava Anna and the Snow Queen, Elsa abria o filme sendo abandonada no altar no dia do próprio casamento. Devastada, ela subia para as montanhas e fazia um desejo para nunca mais sentir dor. O desejo congelou o coração dela, literal e emocionalmente, transformando-a numa rainha fria, cruel, incapaz de amor. Megan Mullally havia sido escalada para dar voz a essa Elsa numa leitura preliminar do roteiro em 2009. E Josh Gad, que hoje é o adorável Olaf, estava escalado como o lacaio malicioso dessa versão de Elsa. Um boneco de neve antagonista que trabalhava para a vilã. Era um filme completamente diferente.
a decisão de fazer Elsa e Anna irmãs. E não apenas conhecidas do mesmo reino, como eram nos primeiros esboços, foi o primeiro terremoto criativo que sacudiu a produção. O segundo foi Let It Go. Juntos, esses dois elementos transformaram Elsa de uma antagonista unidimensional num dos personagens mais complexos e ressonantes que a Disney já criou. O que a canção faz, narrativamente, é dar acesso ao interior de Elsa de uma forma que nenhuma cena de diálogo conseguiria. Quando ela sobe para a Montanha do Norte depois da coroação catastrófica, não está fugindo para causar caos. Está, pela primeira vez na vida, respirando. Está sozinha. Não tem ninguém para proteger, ninguém para machucar acidentalmente, nenhuma luva necessária, nenhuma porta para trancar. E nesse espaço de liberdade forçada, ela constrói algo. A sequência de animação que acompanha a canção é um caso de estudo em como imagem e música podem funcionar como uma unidade perfeita. Elsa começa contida, os movimentos pequenos, os ombros curvados pelo peso de anos de repressão. À medida que a canção cresce, ela também cresce. A capa vai para o chão, os cabelos soltos. O vestido de gelo, criado com um gesto de mão. E quando chega ao momento mais alto da canção, aquele acorde que Idina Menzel empurra para cima com tudo que tem, Elsa está no topo do palácio que construiu do nada, olhando para um horizonte que finalmente parece ser só dela. Idina Menzel, quando recebeu a canção pela primeira vez em seu apartamento em Nova York, disse que achou que tinha um som parecido com Avril Lavigne. Uma qualidade pop rock que a surpreendeu. Mas foi ela mesma que pediu para a tonalidade ser ajustada para cima, apesar de já estar numa região vocal exigente. Menzel queria que Elsa soasse mais jovem, mais vulnerável nas partes baixas. E foi essa vulnerabilidade no início, expandindo-se para o épico no clímax, que fez a canção funcionar como retrato de personagem. A nota final, aquela que para o tempo no cinema quase não existiu. Quando Kristen Anderson Lopez perguntou como Menzel ia sustentar aquilo em todas as apresentações futuras, ela respondeu simplesmente: "Vamos tentar." Tentou. Funcionou. E ela carrega aquela nota até hoje em cada cidade do mundo onde canta. A sequência de Let It Go ganhou o Oscar de melhor canção original na cerimônia de 2014 e merecia cada segundo daquele prêmio. Mas o que vale ressaltar, do ponto de vista da revisão crítica do filme, é que a canção não existe em isolamento. Ela funciona porque o roteiro passou os 20 minutos anteriores construindo o peso do que Elsa está soltando. Você precisa ter visto a menina pequena com luvas tentando não tocar a irmã. Você precisa ter sentido o isolamento de anos. Você precisa ter visto o pânico nos olhos dela quando os poderes escaparam no salão da coroação. Sem essa fundação emocional, Let It Go é uma boa canção. Com ela, é uma catarse. E é aqui que a performance de Idina Menzel merece análise mais cuidadosa. Porque ela faz algo muito difícil com muita discrição. Elsa é um personagem que quase não interage diretamente com os outros personagens principais durante a maior parte do filme. Ela está sozinha na montanha enquanto Anna viaja para encontrá-la. Quando as duas finalmente se reencontram, a cena é curta e termina em desastre. Menzel tem que construir uma presença emocional completa, principalmente através da canção e de momentos de reação. E consegue isso com uma combinação de técnica vocal e uma qualidade de voz que carrega fragilidade e poder simultaneamente, às vezes na mesma frase. O palácio de gelo que Elsa constrói é também um dos maiores triunfos técnicos do filme.
E vale mencionar aqui porque a arte e a técnica estão profundamente conectadas nessa sequência. Para criar a sensação de que o gelo tem profundidade, transparência e movimento de luz realistas, a equipe de tecnologia da Disney precisou desenvolver um software completamente novo chamado Tonic, criado especificamente para simular o comportamento do gelo e da neve nesse nível de detalhe. Antes do Tonic, não existia ferramenta no mercado capaz de gerar o que os diretores de arte queriam. A ferramenta foi construída do zero. O resultado visual é que o palácio de Elsa parece ter peso e temperatura. A luz atravessa as paredes de gelo de um jeito que convence. Quando ela desliza a mão por uma superfície e o gelo se forma, você acredita na física daquilo mesmo sabendo que é impossível. Mas voltando ao personagem, o que Frozen? Uma aventura congelante faz com Elsa, que nenhum filme Disney havia feito antes de forma tão direta, é tratar seus poderes como uma metáfora sem nunca nomear a metáfora. Elsa é diferente. Ela nasceu de um jeito que assusta as pessoas ao redor. A solução que os pais encontraram: esconder, conter, não deixar ninguém saber, criou mais dano do que os poderes em si jamais teriam criado. E quando ela finalmente para de se esconder, o mundo ao redor reage com medo e hostilidade antes de entender. Você pode ler isso como uma metáfora para a identidade sexual, para a neurodivergência, para qualquer forma de ser que a sociedade condicionou alguém a acreditar que precisa ser mantida em segredo. O filme nunca diz explicitamente o que Elsa representa além de si mesma. E essa abertura interpretativa é parte do motivo pelo qual o personagem ressoou de formas tão diferentes para públicos tão diferentes. Jonathan Groff, que é abertamente gay, disse que ao assistir o filme pela primeira vez pensou: "Eu sou Elsa." Pesquisas feitas após o lançamento revelaram que mães queriam que as filhas se identificassem com Anna, a corajosa, a que age, a que salva, mas que mulheres jovens e adolescentes se identificavam majoritariamente com Elsa, com aquela sensação de ter algo dentro de si que o mundo não está pronto para receber. Ed Catmull, então presidente da Walt Disney Animation Studios, assistiu à versão final do filme e disse para Jennifer Lee: "Você ganhou." Era a frase que ele usava quando um filme finalmente entregava o que prometia emocionalmente, quando a história tinha sido ganha pelo trabalho da equipe. Havia uma penúltima exibição antes do lançamento em que o estúdio ainda estava com medo. E uma exibição final em que Kristen Anderson Lopez saiu da sala e perguntou em voz alta: "Quando isso ficou tão bom?" A resposta é: quando decidiram que Elsa não era vilã. Quando uma canção mudou um personagem. Quando um personagem mudou o filme inteiro. Tem uma cena em Frozen, uma aventura congelante que resume tudo o que o filme faz de certo com seus personagens secundários. Anna, Kristoff e Olaf estão viajando juntos pela neve quando Olaf começa a falar sobre o verão com uma saudade genuína e detalhada. O sol na pele, os pés na areia, o sorvete derretendo devagar. Ele descreve cada uma dessas coisas com uma felicidade que não tem ironia, não tem ressalva, não tem consciência do óbvio, que tudo aquilo destruiria completamente. Kristoff o olha com uma expressão que mistura exasperação e pena. Anna o olha com ternura. E o público ri e se emociona ao mesmo tempo, porque aquele boneco de neve sonhando com o próprio fim tem algo de profundamente humano. Aquela tendência que todos nós temos de desejar exatamente aquilo que nos transformaria em algo diferente do que somos. Josh Gad disse, em entrevistas após o lançamento, que não sabia bem o que o filme era enquanto gravava. Ele entrava no estúdio,
gravava suas cenas, saía. Não tinha acesso ao roteiro completo, não gravava ao lado dos outros atores, não via as imagens que estavam sendo criadas para acompanhar suas falas. Era um processo de confiança quase cega. E talvez seja exatamente isso que faz Olaf funcionar tão bem. Gad não estava tentando ser engraçado dentro de um contexto maior. Estava simplesmente sendo aquele personagem, completamente, sem saber para onde ele estava indo. O que quase impediu que isso acontecesse foi uma rivalidade corporativa que hoje parece quase cômica. Quando Frozen, uma aventura congelante, estava em produção, Gad estava simultaneamente preso a um projeto da DreamWorks Animation chamado Me and My Shadow. Jeffrey Katzenberg, então à frente da DreamWorks, tinha uma rivalidade histórica e bem documentada com a Disney. Uma tensão que vinha dos anos 1990 e havia moldado boa parte da guerra de animação entre os dois estúdios. Katzenberg deixou claro para Gad que se ele trabalhasse no filme da Disney, seria dispensado do projeto DreamWorks. Peter Del Vecchio ligou pessoalmente para Gad e disse: "Você precisa fazer os dois." Gad fez. Me and My Shadow acabou sendo cancelado. E o boneco de neve que Jennifer Lee queria matar nos primeiros rascunhos tornou-se um dos personagens mais populares da história da Disney. Mas voltemos à jornada em si, porque o segundo ato de Frozen, uma aventura congelante, é onde o filme constrói a maior parte de seu charme. A dinâmica entre Anna e Kristoff é escrita com uma leveza que esconde uma inteligência real. Eles discordam constantemente. Kristoff acha que Anna é ingênua, e tem razão. Anna acha que Kristoff é áspero e antissocial, e também tem razão. Mas o roteiro nunca resolve essa tensão com o personagem mais experiente simplesmente ensinando o mais ingênuo a ser mais sábio. Os dois aprendem algo um com o outro. E essa reciprocidade é o que faz a relação deles parecer honesta, em vez de funcional. Uma das melhores piadas do filme e uma das mais reveladoras sobre o personagem de Kristoff é a cena em que ele empresta voz ao próprio Sven numa conversa imaginária. Kristoff faz a voz do reno, responde a si mesmo e conduz um diálogo interno inteiro usando o animal como interlocutor. É engraçado, mas também é o retrato de alguém que passou tanto tempo sozinho que desenvolveu um sistema completo de companhia interna. Kristoff não é socialmente estranho porque é rude por natureza. É estranho porque simplesmente não teve pessoas por perto o suficiente para aprender os códigos sociais que os outros consideram óbvios. Isso o torna estranhamente simpático, de um jeito que personagens mais polidos raramente conseguem. Jonathan Groff, ao descrever seu processo de audição, mencionou que cantou uma música de Stephen Sondheim, Everybody Says Don't, do musical Anyone Can Whistle, e saiu convencido de que não ia conseguir o papel. Alguns meses depois, a Disney ligou dizendo que ele estava entre os 3 finalistas. O processo de decisão final foi técnico além de artístico. A equipe gravou os 3 candidatos e colocou cada voz ao lado da de Kristen Bell, para descobrir qual combinação soava mais natural. A voz de Groff ganhou. Chris Buck descreveu o resultado como algo que fez todos na sala, homens e mulheres, suspirar coletivamente. Era como manteiga, disse ele. O filme usa Olaf de forma mais inteligente do que parece à primeira vista. Ele não está ali apenas para aliviar a tensão com humor. Está ali para dizer verdades que os personagens mais complexos não conseguem dizer diretamente. Quando Olaf explica para Anna o que é amor, usando sua própria disposição de se derreter como exemplo,
O momento funciona porque vem de um personagem que literalmente não tem interesse próprio na situação. Ele não está tentando impressionar ninguém. Não está tentando ganhar nada. Está apenas observando e concluindo, com a clareza de quem nunca aprendeu a complicar as coisas. Jennifer Lee disse que a chave para fazer Olaf funcionar foi perceber que ele precisava ser o personagem mais honesto do filme. Não o mais engraçado, não o mais fofo, mas o mais honesto. Quando isso se tornou o princípio orientador do personagem, todas as outras escolhas ficaram mais fáceis. A chegada dos três ao Palácio de Gelo de Elsa e o subsequente desastre que se segue leva Anna a um estado de emergência crescente. Com o coração congelando devagar, Kristoff a leva até a família de Trolls que o criou. Uma tribo de seres rochosos que fazem leituras de amor e julgam os parceiros com a intensidade de uma família brasileira num almoço de domingo. Grandpappy, o líder dos Trolls e figura de sabedoria do filme, entrega o diagnóstico que define o terceiro ato. Apenas um ato de amor verdadeiro pode descongelar um coração congelado. Aqui o roteiro faz uma jogada que parece convencional, mas é, na verdade, uma armadilha cuidadosamente preparada. A conclusão óbvia, tanto para Anna quanto para o público, é que o ato de amor verdadeiro vai ser um beijo. Beijo de Hans, presumivelmente, já que eles estão noivos e o filme passou tempo suficiente construindo aquela relação para que pareça genuína. Kristoff corre de volta para Arendelle levando Anna nos braços, porque é a coisa certa a fazer. Porque ele a ama, mesmo que o filme ainda não tenha dito isso diretamente. E porque a lógica narrativa que todos nós absorvemos de uma vida inteira assistindo a filmes diz que é assim que funciona. Frozen. Uma aventura congelante está prestes a destruir essa lógica completamente. Mas antes de chegar lá, vale observar algo sobre o ritmo do segundo ato que distingue esse filme de animações mais genéricas. O filme nunca perde de vista o que está em jogo emocionalmente, mesmo nas cenas mais leves. A corrida de trenó com os lobos. A visita ao armazém de Wacken, aquela cena com a sauna que dura menos de 2 minutos e ainda assim entrega uma das piadas mais eficientes do filme. O momento em que Kristoff admite que fala pela voz do Reno como se fosse a coisa mais normal do mundo e Anna apenas aceita aquilo sem julgamento. Cada uma dessas cenas tem uma função cômica, mas também une os personagens de formas que vão importar mais tarde. É um roteiro que confia no público. Não explica demais. Não sublinha o que está sentindo. Deixa que os momentos respirem e que o espectador complete as lacunas. Jennifer Lee trouxe para esse roteiro algo que vinha de uma experiência muito pessoal. A relação entre Anna e Elsa foi construída a partir da relação dela com a própria irmã mais velha. A dinâmica de se afastar e se redescobrir na idade adulta, de amar alguém profundamente e ainda assim não conseguir se conectar com essa pessoa por longos períodos. Lee chamou a irmã de Minha Elsa, num artigo de opinião no Los Angeles Times. E foi com a irmã que ela dividiu o tapete vermelho na cerimônia do Oscar quando Frozen. Uma aventura congelante ganhou o prêmio de melhor animação. Essa origem pessoal do material é sentida no filme de uma forma que vai além do que o roteiro diz explicitamente. A saudade entre Anna e Elsa não é abstrata. Não é a saudade de um reino ou de uma posição social. É a saudade específica de uma pessoa que conheceu outra pessoa de perto, perdeu o acesso a ela e nunca parou de bater na porta esperando uma resposta. Do you want to build a snowman? A porta continua fechada. Mas Anna nunca para de perguntar. Vamos falar sobre Hans. Porque Hans é o momento em que Frozen,
uma aventura congelante para de ser um bom filme de animação e se torna algo genuinamente corajoso. Quando Anna chega de volta a Arendelle com o coração congelando, ela está desesperada e com pouco tempo. Kristoff a deixa nos portões do castelo porque acredita que o beijo de Hans vai salvá-la. É o noivo dela, é o amor verdadeiro dela, é assim que a história funciona. Anna entra, encontra Hans, explica o que aconteceu, pede o beijo, e Hans recusa, mas não apenas recusa. Hans revela, com uma calma que é perturbadora, exatamente porque não tem nenhuma raiva por trás dela, que tudo foi calculado desde o início. Ele não veio a Arendelle para se casar com Anna. Veio para se tornar rei. É o 13º filho de sua família, sem herança, sem trono, sem perspectiva, num sistema que distribui poder por ordem de nascimento. Anna foi o caminho mais curto para o que ele queria. O noivado precipitado, a proposta no primeiro dia, o charme estudado. Tudo aquilo era uma peça de xadrez, não uma declaração de amor. A cena é fria. Literalmente e figurativamente. Hans apaga as velas da lareira enquanto fala, deixando Anna congelar mais rapidamente. E sair para anunciar à corte de Arendelle que Anna morreu, e que, com sua última declaração como rainha, ela o nomeou rei. A primeira vez que você assiste a esse momento, a reação mais comum é a mesma que Anna tem: incredulidade total. Não porque o roteiro não plantou pistas. Plantou. E o rewatch revela quantas. Mas porque o filme construiu Hans de um jeito que ativa todos os padrões de reconhecimento que uma vida inteira de narrativas românticas instalou no público. Ele é bonito. É gentil. Canta bem. Salva Anna de uma situação embaraçosa logo no começo. Administra Arendelle com competência e aparente bondade durante a ausência de Anna. Até aquele momento, não há um único sinal explícito de que ele é mau. Essa é a intenção. Santino Fontana, que dá voz a Hans, disse que nunca recebeu o roteiro completo durante as gravações. Descobriu o destino do personagem quando assistiu ao filme pela primeira vez, como qualquer membro do público. A escolha de não revelar o twist para o próprio ator foi deliberada. A equipe de direção queria que a performance de Hans nos primeiros atos tivesse a qualidade de sinceridade de alguém que genuinamente não sabe que está interpretando um vilão. Peter Del Vecchio descreveu o raciocínio por trás do twist numa entrevista. Se você quer que o final seja surpreendente, o público precisa ter resolvido o problema antes de você. Precisa ter chegado à conclusão de que Hans é a resposta, que Kristoff era apenas um obstáculo secundário, que o beijo de amor verdadeiro vai acontecer da forma esperada. E no exato momento em que o público se sente satisfeito por ter decifrado a narrativa, esse é o momento para virar tudo do avesso. Mas o twist de Hans não é apenas um truque narrativo bem executado. É uma crítica. É o filme dizendo, diretamente, que o modelo de amor à primeira vista que a Disney passou décadas vendendo é perigoso. Que Love at First Sight não é amor. É projeção. Que uma pessoa que propõe casamento no primeiro dia que conhece alguém não está apaixonada por quem essa pessoa é. Está apaixonada pela ideia que construiu em 12 horas de convivência superficial. Anna é tão carente de conexão depois de anos de isolamento que aceita a primeira versão de atenção que aparece como se fosse a coisa real. Hans é o conto de fadas clássico da Disney convertido em antagonista. Ele usa as mesmas ferramentas: o charme, a música, a proposta rápida, mas com intenção oposta. E o filme tem a clareza intelectual de apontar para isso sem didatismo, sem fazer um personagem parar e explicar a lição para o público. Enquanto tudo isso se desenrola dentro do castelo,
Elsa está sendo capturada por Hans e levada de volta para Arendelle como prisioneira. E fora dos muros, Olaf encontra Anna congelando numa das salas e faz algo que nenhum personagem do filme ainda fez de forma direta. Ele diz a ela o que é óbvio para todo mundo menos para ela: que Kristoff a ama. Que voltou para Arendelle porque não conseguia simplesmente ir embora sabendo que ela estava em perigo. Olaf acende uma lareira para aquecer Anna, sem hesitar sobre o que isso significa para ele, e a encaminha para fora, na direção de Kristoff. O ato de amor verdadeiro, o filme está sugerindo, não vai ser um beijo de príncipe. Está em outra direção completamente. O que se segue é uma das sequências finais mais bem construídas da animação moderna. Elsa escapa da prisão quando Hans anuncia que Anna morreu. O desespero quebra as correntes de gelo que a prendiam. Literalmente, seu estado emocional se manifesta como poder físico. E ela sai para a tempestade que criou sem querer. Hans vai atrás dela com uma espada. Anna, ainda congelando, corre em direção a Kristoff, que vem em sua direção. Os dois estão a metros de distância um do outro, e Anna está tão fria que mal consegue mover os pés. E então ela vê Hans levantando a espada atrás de Elsa. Aqui o filme faz sua escolha mais importante. Anna, vira! E em vez de correr para Kristoff, em vez de salvar a si mesma com o beijo que provavelmente a salvaria, ela vai em direção a Hans. Coloca o próprio corpo entre a espada e a irmã no exato momento em que o gelo a consome completamente. Ela congela. A espada de Hans quebra contra o gelo. E o silêncio que se segue é um dos momentos mais pesados em qualquer filme de animação da Disney. Elsa se volta para a estátua de gelo, que era sua irmã, e desmorona. O que acontece em seguida é tecnicamente a resolução do feitiço. Anna começa a descongelar porque seu sacrifício foi o ato de amor verdadeiro que Grandpappy havia descrito. Mas narrativamente é muito mais do que isso. É a confirmação de que o filme estava certo o tempo todo. O amor mais poderoso não é o que você recebe. É o que você dá sem garantia de retorno. Jennifer Lee disse que a solução para o clímax foi proposta por um artista de história chamado John Ripa numa reunião de desenvolvimento. Quando Ripa terminou de apresentar sua versão, Anna se sacrificando para salvar Elsa, John Lasseter disse que nunca havia visto nada parecido naquele contexto. A sala inteira se levantou para aplaudir. Del Vecchio descreveu aquele momento como o instante em que todos souberam que o filme finalmente havia sido ganho. O que torna o clímax ainda mais eficiente é que ele resolve os dois arcos simultaneamente. Anna aprende que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito que a complete. É agir por amor mesmo quando não há garantia de que vai dar certo. E Elsa aprende que o amor que sempre teve pela irmã, aquele amor que tentou suprimir junto com tudo mais que sentia, é exatamente o que precisava para controlar o que nunca conseguiu controlar pelo medo. Quando Elsa abraça Anna e o gelo começa a derreter, ela não entende imediatamente o que está acontecendo. E então entende. Amor. Era amor o tempo todo. Não o amor romântico que o feitiço pedia em forma de beijo, mas o amor real, aquele que existe entre pessoas que se conhecem de verdade, que passaram pela perda juntas, que escolhem uma a outra mesmo quando seria mais fácil não escolher. Hans é preso e enviado de volta às Ilhas do Sul para responder por traição. O Duque de Weselton é banido do comércio com Arendelle. Kristoff recebe o título de entregador real de gelo de Arendelle. Um gesto gentil de Elsa, que é também uma piada sobre o fato de que o homem praticamente perdeu o emprego por causa do inverno eterno que ela criou. E Anna e Kristoff finalmente se beijam.
Não como solução de roteiro, mas como consequência natural de duas pessoas que foram honestas uma com a outra durante uma crise. Elsa promete nunca mais fechar os portões do castelo. É uma promessa simples. Mas dentro do contexto do filme, é enorme. Significa que ela não vai mais se esconder. Não vai mais proteger o mundo de si mesma à custa de si mesma. Vai existir como é, com tudo que isso implica. O final de Frozen. Uma aventura congelante não é um final de conto de fadas no sentido clássico. Não há casamento. Não há solução perfeita. Há duas irmãs que se reencontram. Há um homem bom que ganha o afeto de uma mulher boa de forma gradual e honesta. Há um reino que respira de novo. E há um boneco de neve que finalmente tem sua própria nuvenzinha de neve pessoal para sobreviver ao verão. Um presente de Elsa tão pequeno e tão perfeito que resume, em 3 segundos, o que o filme inteiro estava tentando dizer sobre o que significa cuidar de alguém. Existe uma pergunta que qualquer revisão honesta de Frozen, uma aventura congelante, precisa responder. O quanto o filme funciona como obra de artesanato cinematográfico. Além de funcionar como história, a resposta é extraordinariamente bem. E os detalhes técnicos e artísticos por trás desse resultado são fascinantes o suficiente para merecer atenção separada. Porque revelam um nível de ambição que vai muito além do que aparece na superfície. Comece pelo elemento mais visível: a neve. Frozen. Uma aventura congelante tem provavelmente a neve mais convincente já criada em animação até aquela data. Não é neve decorativa. Aquela camada branca uniforme que aparece em filmes de animação mais antigos como textura de fundo. É neve que tem comportamento, que cede sob peso diferente dependendo de quanto gelo tem misturado, que espirala de formas distintas, dependendo da velocidade do vento, que acumula de formas diferentes em superfícies diferentes. Para conseguir isso, a Disney contratou matemáticos da UCLA especializados em simulação física. A equipe desenvolveu algoritmos baseados na física real do movimento de neve para que cada floco, cada acúmulo, cada avalanche no filme seguisse regras que o olho humano reconhece instintivamente como verdadeiras, mesmo sem saber conscientemente o que está reconhecendo. O resultado é que você assiste às cenas de neve em Frozen. Uma aventura congelante com uma sensação de peso e frio que animações anteriores simplesmente não conseguiam criar. Quando Anna cai na neve, ela afunda de um jeito específico. Quando Elsa atravessa campos nevados, as pegadas têm profundidade e deslocamento lateral. Esses detalhes não são notados conscientemente pelo espectador médio. E não precisam ser. Funcionam no nível do instinto, construindo credibilidade para um mundo que não existe. Depois vem o gelo. O software Tonic, desenvolvido internamente pela equipe de tecnologia da Disney especificamente para este filme, resolveu um problema que havia frustrado animadores por anos. Como fazer gelo translúcido parecer realmente translúcido em animação computadorizada. Gelo real tem profundidade. Tem imperfeições internas. Tem camadas que refratam luz de formas imprevisíveis. Simular isso de forma convincente exigia uma ferramenta que não existia. A equipe construiu essa ferramenta. E o palácio de Elsa, aquela estrutura imensa de cristal azul que ela ergueu numa sequência de 2 minutos, é o resultado mais visível dessa tecnologia. Cada parede reflete e refrata a luz de forma diferente, dependendo do ângulo. Os detalhes internos das colunas têm textura tridimensional real. É um dos ambientes mais visualmente bonitos que a Disney criou em qualquer filme. Mas o desafio técnico que ficou mais famoso nas discussões de bastidores
foi outro: o cabelo de Elsa. Para entender a escala do problema, é preciso de contexto. Em Enrolados, de 2010, Rapunzel tinha aproximadamente 100.000 fios de cabelo simulados digitalmente. Um número que, na época, havia sido considerado um feito técnico impressionante. Para Frozen, uma aventura congelante, a equipe decidiu que Elsa precisava de cabelos que se movessem de forma convincente durante a sequência de Let It Go, que oscilariam, separariam, cairiam e reagiriam ao vento de maneiras específicas que comunicassem a libertação emocional do personagem. O número final de fios de cabelo simulados para Elsa foi de 420.000, mais de 4 vezes o que havia sido feito para Rapunzel. Cada fio precisava interagir com os outros fios ao redor, reagir ao movimento do corpo, responder à física do vento e da gravidade simultaneamente. A equipe de tecnologia teve que desenvolver sistemas adicionais apenas para gerenciar como aquele volume de cabelo se comportaria durante a animação. Quando Elsa solta o cabelo durante Let It Go e a trança se desfaz num gesto único, aquele segundo de animação representa centenas de horas de trabalho computacional. O filme foi produzido por uma equipe de aproximadamente 600 pessoas ao longo de vários anos, e a complexidade técnica de cada cena era de uma ordem que tornava o prazo de lançamento, já acelerado em 1 ano pela Disney, genuinamente assustador para todos os envolvidos. Tudo isso serviria apenas como curiosidade de bastidores se o resultado visual não fosse tão eficiente narrativamente. E é aqui que a direção de arte de Frozen, uma aventura congelante, merece crédito específico. O diretor de arte Michael Giaimo e sua equipe criaram um sistema de linguagem visual para o filme, onde cada ambiente comunica o estado emocional dos personagens que o habitam. O castelo de Arendelle é quente, dourado, cheio de detalhes orgânicos: madeira, tecido, pedra trabalhada. O palácio de Elsa é frio, geométrico, perfeitamente simétrico, sem nenhuma imperfeição. Arendelle congelada tem uma paleta de azuis que é bonita e ameaçadora ao mesmo tempo. Você não precisa ouvir nenhum diálogo para entender que Elsa no palácio dela está tanto mais livre quanto mais sozinha. O ambiente diz isso. A trilha orquestral de Christoph Beck complementa esse trabalho visual com uma precisão que merece mais reconhecimento do que normalmente recebe, dado que as canções de Robert Lopez e Kristen Anderson Lopez dominaram a conversa sobre a música do filme. Beck criou temas distintos para cada personagem principal que se desenvolvem e transformam ao longo do filme de formas que espelham os arcos narrativos. O tema de Elsa começa contido, quase sufocado, dominado por cordas tensas e harmonias suspensas, que nunca resolvem completamente. À medida que ela ganha liberdade, e depois à medida que a situação escala para o clímax, o tema se expande, incorpora elementos corais, ganha peso e respiração. É composição de personagem através de música. O tema de Anna é deliberadamente irregular. Tem saltos de frase que quebram o padrão esperado, tem momentos de desajuste harmônico que resolvem de formas inesperadamente satisfatórias. É a música de alguém que não cabe direito nos espaços que o mundo criou para ela, mas que eventualmente encontra seu próprio ritmo. Sobre as canções, Robert Lopez e Kristen Anderson Lopez chegaram ao projeto depois que a decisão de fazer Elsa e Anna irmãs já havia sido tomada, e essa dinâmica foi central para o processo criativo deles. Lopez disse que quando ouviu a ideia, a única coisa em que pensou foi em contar para Kristen sobre aquilo, porque ela tem irmãs gêmeas muito mais novas,
E as imagens que a equipe havia mostrado de Anna e Elsa pequenas o lembraram imediatamente das filhas dos dois brincando juntas. Essa conexão pessoal com o material é o que distingue as canções de Frozen. Uma aventura congelante das músicas de muitos outros filmes de animação. Elas não são decorativas. Não estão ali para ser melodias grudadinhas que vendem trilha sonora. Cada canção faz trabalho narrativo real. Do You Want to Build a Snowman? Comprime anos de separação e crescimento numa progressão emocional de 3 minutos. For the First Time in Forever? Estabelece o estado psicológico de Anna com mais eficiência do que páginas de diálogo conseguiriam. Love is an Open Door. A canção que Anna e Hans cantam juntos foi deliberadamente escrita para soar como o tipo de canção de amor instantâneo que aparece em contos de fadas clássicos. Porque o filme precisa que você acredite naquele amor para que a traição de Hans doa de verdade. E Let It Go, que já discutimos em termos de seu impacto no personagem de Elsa, merece uma nota técnica adicional. A estrutura musical da canção foi construída em torno da voz específica de Idina Menzel de uma forma muito consciente. Kristen Anderson Lopez explicou que a decisão de começar a canção numa região vocal muito baixa e quente foi direta. Quando Menzel canta grave, o som tem uma qualidade íntima e vulnerável que é perfeita para o início da canção. Quando Elsa ainda está sozinha e processando. À medida que a melodia sobe, e sobe consideravelmente, terminando numa das notas mais agudas do repertório de Menzel, a voz ganha uma qualidade épica que transforma a mesma pessoa num ser de poder. A jornada emocional do personagem está literalmente codificada na estrutura musical da canção. A trilha sonora de Frozen. Uma Aventura Congelante estreou na posição 18 da Billboard 200 e depois escalou para o topo da parada de álbuns, onde ficou por 13 semanas consecutivas. Um recorde para uma trilha sonora de filme animado que não havia sido igualado até então. O soundtrack vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos sozinho, recebendo certificação Diamond pela RIAA. Let It Go foi traduzida e gravada em 41 idiomas diferentes para os lançamentos internacionais do filme, um esforço de localização sem precedentes na história da Disney, que reconhecia que tinha uma canção com potencial global raro. Na versão brasileira, Let It Go foi lançada como Livre Estou, cantada por Adriana Bolsonaro, e a versão em português brasileiro capturou com precisão a qualidade emocional da original. Aquela transição de contenção para euforia que faz a canção funcionar independentemente do idioma em que é cantada. Tudo isso, a neve física, o gelo translúcido, os 420 mil fios de cabelo, a trilha orquestral, as canções construídas como retratos de personagem, serve a uma única coisa: fazer você acreditar naquele mundo e naquelas pessoas o suficiente para que o que acontece entre elas importe de verdade. E importa. Frozen. Uma Aventura Congelante chegou aos cinemas americanos em 27 de novembro de 2013, no feriado de Thanksgiving. E o que aconteceu nas semanas seguintes foi algo que nem mesmo as pessoas que fizeram o filme estavam esperando. O primeiro fim de semana não foi explosivo. O filme arrecadou 93,6 milhões de dólares nos 5 dias do feriado prolongado. Um número sólido, suficiente para quebrar o recorde de estreia de um filme animado da Disney em Thanksgiving, superando com folga os 49 milhões de dólares que Enrolados havia feito no mesmo período 3 anos antes. Mas Fome Jogos. Em Chamas, que estava na segunda semana de exibição, permaneceu em primeiro lugar no fim de semana. Frozen.
Uma Aventura Congelante estreou em segundo. Christophe Beck, o compositor, descreveu o lançamento como um slow burn, uma expressão que captura perfeitamente o que aconteceu. O filme não dominou o fim de semana de estreia, mas não saiu das salas. Ficou. E ficou. E continuou ficando enquanto outros filmes vinham e iam ao redor dele. O boca a boca foi o motor. As pessoas saíam do cinema e ligavam para amigos. Mães levavam as filhas, voltavam com as amigas, voltavam de novo com os maridos. Famílias assistiam 2, 3, 4 vezes. A história dos portões fechados e das irmãs separadas tocava algo diferente em públicos diferentes. Crianças que amavam Olaf e a aventura. Adultos que reconheciam nos medos de Elsa algo que nunca tinham visto num filme de animação antes. Adolescentes que ouviam Let It Go, repetida no caminho de casa, e sentiam que a canção havia sido escrita para elas. O resultado foi um fenômeno de bilheteria que desafiou as métricas normais de performance de filmes. Frozen. Uma Aventura Congelante terminou sua corrida nos cinemas com 400 milhões de dólares apenas no mercado doméstico americano, o que já seria um resultado extraordinário. Mas o mercado internacional superou todas as expectativas, arrecadando mais de 911 milhões de dólares. O total mundial ficou em 1,28 bilhão de dólares, tornando Frozen Uma Aventura Congelante o filme animado com maior arrecadação de todos os tempos até aquele momento, superando Toy Story 3, que havia ocupado aquela posição desde 2010, e se tornando o quinto maior bilheteiro da história do cinema na época de seu lançamento. Esse recorde ficaria de pé por 6 anos, até ser superado pela versão live-action de O Rei Leão em 2019, e depois pela própria Frozen 2 no mesmo ano. Bob Iger, então CEO da Disney, foi pessoalmente incapaz de conseguir um vestido de Elsa para a filha de Josh Gad nas semanas após o lançamento. Isso não é uma hipérbole de marketing. Gad ligou para Iger diretamente, e Iger respondeu que havia conseguido o último vestido disponível ao encomendar de um resort da Disney no Havaí. A demanda por produtos do filme superou completamente a capacidade de produção que a Disney havia planejado. A loja Disney na Times Square em Nova York chegou a limitar a compra de itens de Frozen Uma Aventura Congelante a apenas 2 produtos por cliente para que os estoques durassem mais do que alguns minutos. Vestidos de Elsa usados estavam sendo vendidos por até $1.600 no eBay. Havia pasta de dente, lenços, macarrão em forma de sopa com o rosto de Elsa na embalagem. O fenômeno havia transcendido o filme. A recepção crítica foi fortemente positiva, embora com algumas reservas que vale mencionar com honestidade. No Rotten Tomatoes, o filme acumulou a aprovação de mais de 90% dos críticos, com o consenso descrevendo Frozen Uma Aventura Congelante como belamente animado, inteligentemente escrito e repleto de canções para cantar junto. No Metacritic, a pontuação ficou em 75 sobre 100, indicando recepção geral favorável. O IMDb registra uma nota de 7,4 baseada em centenas de milhares de avaliações de usuários. As reservas que alguns críticos expressaram eram principalmente sobre ritmo. A sensação de que o terceiro ato, às vezes, parecia ligeiramente apressado em comparação com a riqueza do desenvolvimento de personagens nos primeiros 2 atos. E sobre Hans, cuja revelação como vilão foi percebida por alguns como abrupta demais, sem nuance suficiente na transição. São críticas legítimas. O filme funciona melhor como experiência emocional do que como construção de enredo tecnicamente perfeita.
E há momentos onde a necessidade de resolver múltiplas linhas narrativas dentro do tempo disponível produz algumas compressões que um roteiro com mais espaço teria tratado com mais cuidado. Mas essas reservas foram minoritárias na conversa crítica geral, que reconheceu Frozen, uma aventura congelante, como um marco genuíno. O melhor trabalho da Walt Disney Animation Studios, desde a era do renascimento Disney dos anos 1990, e possivelmente o mais ousado tematicamente de todos os filmes daquele período. A cerimônia do Oscar de 2014, a 86ª edição dos Academy Awards, reservou para Frozen uma aventura congelante, dois momentos que entraram para a história de formas completamente diferentes. O primeiro foi a vitória em si, melhor filme de animação e melhor canção original por Let It Go. Chris Buck, Jennifer Lee e Peter Del Vecchio subiram ao palco para receber o prêmio de animação. Robert Lopez e Kristen Anderson Lopez subiram para receber o prêmio de canção. Para Robert Lopez, aquela vitória tinha um significado que ia além do Oscar. Completava o que é conhecido no mundo do entretenimento americano como o EGOT, a conquista dos 4 prêmios mais importantes da indústria: Emmy, Grammy, Oscar e Tony. Lopez se tornou a pessoa mais jovem a completar o EGOT na história. E Frozen, uma aventura congelante, foi o projeto que colocou o ponto final nessa conquista. O Grammy também veio. A trilha sonora ganhou o Grammy de Melhor Compilation Soundtrack for Visual Media na cerimônia de 2015 e Let It Go ganhou o Grammy de Best Song Written for Visual Media. O BAFTA de Melhor Filme de Animação completou o quadro de reconhecimento institucional. Mas o segundo momento daquela noite de Oscar, o momento que todo mundo lembra, que foi remontado e remixado e discutido por anos, não foi nenhuma das vitórias. Foi John Travolta. Quando Travolta subiu ao palco para apresentar a performance de Idina Menzel cantando Let It Go, ele pronunciou o nome dela de uma forma que ficou imortalmente registrada na memória coletiva da cultura pop. The Wickedly Talented, One and Only. Adele Dazeem. A sala ficou em silêncio por um segundo. Depois o público percebeu o que havia acontecido. Kristen Anderson Lopez, sentada na plateia ao lado do agente deles e do então diretor de música da Disney, Tom MacDougall, havia recusado a oferta de uma bebida mais cedo naquela noite, porque queria manter a cabeça clara e guardar cada memória daquele momento na íntegra. Quando ouviu Adele Dazeem, virou para o lado e disse: "Me dá aquilo aí!" Idina Menzel teve aproximadamente 8 compassos, cerca de 12 segundos, entre a introdução de Travolta e o momento em que precisava abrir a boca e cantar. Em sua própria conta do que aconteceu nesses 12 segundos, ela pensou: o que ele acabou de dizer? Por que ele disse isso? Esse era o meu grande momento. E depois, para. Você tem uma nota para dar. Dá a nota. Ela foi ao palco, cantou, deu a nota. A Adele Dazeem se tornou instantaneamente um meme global. Havia geradores online que travoltificavam qualquer nome que você digitasse, e paradoxalmente se tornou uma das melhores coisas que aconteceram para a carreira de Menzel. Milhões de pessoas que não sabiam quem ela era antes daquela noite passaram os dias seguintes pesquisando o nome e descobrindo uma das vozes mais extraordinárias do teatro musical americano. Menzel disse mais tarde que o erro de Travolta, embora humilhante no momento, acabou sendo um presentão em termos de visibilidade. Josh Gad resumiu o episódio com a precisão de quem estava assistindo da plateia. É o Wickedly Talented, que aparece antes do nome errado que mata. A entonação, aquele sabor no adjetivo.
O Grammy de melhor canção também veio para Let It Go. E aqui há um dado que captura a escala do fenômeno de forma concreta. A canção foi certificada Diamond pela RIA, a certificação mais alta existente no sistema americano de vendas musicais, representando 10 milhões de unidades vendidas. Mais tarde, essa certificação foi atualizada para 11 vezes platina, com 11 milhões de cópias vendidas apenas nos Estados Unidos. A versão com 41 idiomas diferentes lançada pela Disney em abril de 2014 se tornou um dos vídeos mais assistidos da história do canal da Disney no YouTube. Para o Brasil especificamente, Frozen. Uma aventura congelante chegou aos cinemas em 3 de janeiro de 2014 e teve um desempenho comercial expressivo, consistente com a performance internacional do filme, que quebrou recordes de abertura em mercados como Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e vários países da Europa. A versão dublada em português brasileiro foi produzida com cuidado em comum, com as canções traduzidas e regravadas por cantores locais para manter o impacto emocional do material original. O que Frozen, uma aventura congelante, fez nas bilheterias, nas paradas musicais e nas cerimônias de premiação foi extraordinário. Mas nenhum número explica completamente por que o filme durou. Porque crianças que nasceram depois de 2013 conhecem Elsa com a mesma intimidade com que crianças da geração anterior conheciam Simba ou Ariel. Essa pergunta, a da durabilidade, é o que separa um grande sucesso de um fenômeno cultural real. Existe uma teoria simples sobre por que Frozen, uma aventura congelante, durou. Não é a animação, embora seja linda. Não é apenas Let It Go, embora seja impossível superestimar o impacto daquela canção. É que o filme identificou algo verdadeiro sobre a experiência humana e o colocou numa forma que crianças de 4 anos e adultos de 45 conseguem sentir simultaneamente, cada um do seu próprio lugar. Ed Catmull, então presidente da Walt Disney Animation Studios, disse algo muito revelador numa pesquisa feita após o lançamento. Mães queriam que as filhas se identificassem com Anna, a corajosa, a ativa, aquela que age. Mas mulheres jovens se identificavam majoritariamente com Elsa, com aquela sensação particular de ter algo dentro de si que o mundo ao redor ainda não está preparado para receber. De ter aprendido, por um acúmulo de mensagens explícitas e implícitas, que a versão mais intensa e verdadeira de quem você é precisa ser contida, gerenciada, mantida em segredo para que as pessoas ao redor se sintam seguras. Isso não é uma metáfora abstrata. É a experiência cotidiana de uma quantidade enorme de pessoas. Pessoas que cresceram ouvindo que são demais, que sentem demais, que precisam se acalmar, que precisam se encaixar melhor. Elsa não é um personagem com poderes mágicos para esse público. É um espelho. Jonathan Groff disse que, como homem gay assistindo ao filme pela primeira vez, ele se reconheceu imediatamente em Elsa. Josh Gad disse que o que Elsa representa, pegar aquilo que o mundo identifica como sua fraqueza e transformar em força, é universal de um jeito que transcende qualquer categoria específica. Christoph Beck, o compositor, falou sobre crescer sem saber ainda quem você é, sem saber se o que você sente tem nome ou tem lugar no mundo, e sobre como a jornada de Elsa captura essa ansiedade, de forma que ressoa em qualquer pessoa que já se sentiu fora do lugar. Esse é o tipo de ressonância que não pode ser fabricado. Pode ser facilitado por decisões criativas inteligentes. E Frozen, uma aventura congelante, tomou muitas delas.
Mas no fundo, o que faz um personagem durar por décadas é que ele toca algo que as pessoas reconhecem como verdadeiro sobre si mesmas. A franquia que se seguiu ao sucesso do filme original reflete essa durabilidade de formas concretas. Em 2015, o curta Frozen Fever foi lançado antes das exibições de Cinderela nos cinemas, com Anna e Kristoff organizando uma festa de aniversário para Elsa, enquanto Elsa tenta, e falha, em não usar seus poderes mesmo estando doente. Em 2017, o especial de meia hora, Olaf's Frozen Adventure, foi exibido antes de Viva. A vida é uma festa. Numa decisão de distribuição que gerou alguma controvérsia, porque muitas pessoas não sabiam que o especial viria antes do filme principal e chegavam atrasadas perdendo parte de Viva. O especial acabou sendo retirado de muitas exibições após o feedback do público. Frozen 2 chegou em novembro de 2019, 6 anos após o original. Dirigido novamente por Chris Buck e Jennifer Lee, o segundo filme arrecadou mais de US$ 45 bilhão mundialmente, superando o original e se tornando o filme animado com maior arrecadação de todos os tempos até aquele momento, um recorde que depois foi superado por outras produções. Frozen 2 é um filme mais ambicioso tematicamente do que o original, mais sombrio, mais interessado em questões de identidade, origem e responsabilidade histórica. Embora a recepção crítica tenha sido um pouco mais dividida exatamente por essa razão. Há quem ache que o segundo filme é o mais completo dos dois. Há quem prefira a simplicidade emocional do original. As duas posições têm argumentos razoáveis. Um Frozen 3 foi anunciado oficialmente, com previsão de lançamento para 2027, com Jennifer Lee e Chris Buck retornando mais uma vez como diretores. A continuidade da franquia após mais de uma década é por si só um dado sobre a durabilidade do que foi criado em 2013. O musical da Broadway baseado no filme estreou em 2018 e ficou em cartaz até 2020, quando foi encerrado antecipadamente pela pandemia. O espetáculo expandiu a história, adicionou novas canções de Lopez e Anderson Lopez, e deu a Elsa e Hans, em particular, um desenvolvimento mais detalhado do que o tempo de tela do filme original permitia. A produção viajou por turnês nos Estados Unidos e internacionalmente, chegando a vários países europeus e asiáticos. Um parque temático dedicado a Frozen, uma aventura congelante, foi inaugurado em Hong Kong Disneyland em 2023, chamado World of Frozen, trazendo Arendelle para a forma física, numa escala que havia sido originalmente testada em menores experiências temáticas, em outros parques da Disney ao redor do mundo. Tudo isso, os filmes, o musical, os parques, os 10 anos de vestidos de Elsa em cada Halloween, aponta para uma pergunta que vale fazer diretamente. O filme original merece esse legado? É suficientemente bom para justificar o lugar que ocupa na cultura? Na minha visão, a resposta é sim. Com algumas ressalvas honestas. Frozen. Uma aventura congelante é um filme que funciona em quase todos os seus elementos principais, com uma consistência que poucos filmes de animação conseguem. A história é emocionalmente honesta e estruturalmente corajosa. Os personagens principais, Asna, Elsa, Kristoff, Olaf, são escritos com distinção e humanidade reais. As canções são obras de artesanato musical que servem à narrativa em vez de interrompê-la. A animação estabeleceu padrões técnicos que influenciaram a indústria. E a decisão central do roteiro, subverter a promessa do amor romântico como solução, e substituí-la pelo amor fraternal como ato de sacrifício. Foi genuinamente radical no contexto da história da Disney,
e chegou ao público de uma forma que produziu conversa real, não apenas entretenimento passivo. As ressalvas são reais, mas menores. O terceiro ato tem uma compressão que algumas vezes parece mais eficiente do que profunda. Há momentos onde o ritmo acelera além do que o material precisaria. A revelação de Hans, embora funcione como surpresa, deixa o personagem com menos dimensão do que uma execução mais longa poderia ter construído. E há uma versão desse vilão que poderia ter sido mais perturbadora e mais interessante. E o filme estabelece alguns elementos: os Trolls, o Duque de Weselton, que existem mais como função de roteiro do que como presença dramática real. Mas essas são as ressalvas de quem está olhando com atenção para a estrutura. Na experiência de assistir, elas somem. O filme carrega você. Jennifer Lee se tornou com Frozen. Uma aventura congelante, a primeira mulher a dirigir um longa-metragem animado da Walt Disney Animation Studios na história do estúdio. Não a primeira mulher a trabalhar em posição criativa de destaque, havia muitas antes dela, mas a primeira a ter o título de diretora num produto final. Em 2018, depois que John Lasseter deixou a Disney, após alegações de comportamento inadequado, Lee foi nomeada diretora criativa-chefe de todo o Walt Disney Animation Studios, a posição mais alta do estúdio. O caminho que começou com suas notas honestas sobre um roteiro quebrado e um boneco de neve irritante a levou a liderar o estúdio que havia criado aqueles personagens que ela inicialmente queria matar. Há algo de poético nisso. Talvez inevitável. Para quem ainda não assistiu a Frozen, uma aventura congelante, a recomendação é simples e direta. Assista. Se você tem filhos, assista com eles e observe o que os captura, provavelmente vai surpreender você. Se você é adulto, assistindo sozinho ou com amigos que nunca viram, deixe as expectativas de lado. O filme que os trailers venderam em 2013, a comédia de aventura com rena e boneco de neve, não é o filme que está lá. O filme que está lá é mais honesto, mais corajoso e mais emocionalmente ambicioso do que qualquer campanha de marketing conseguiria comunicar sem revelar o que o torna especial. Para quem já assistiu mas faz tempo, a recomendação é rever. Com a distância de anos e o conhecimento de onde a história vai, o que você vai perceber é o quanto o roteiro plantou com cuidado e paciência. O quanto Anna já estava aprendendo sobre o tipo errado de amor antes de entender que estava aprendendo. O quanto Elsa estava, em cada cena, tentando proteger em vez de destruir. E o quanto Olaf, o boneco de neve que a diretora queria eliminar, é, na verdade, a voz moral mais clara do filme inteiro. Frozen? Uma aventura congelante não é um filme perfeito, mas é um filme que importa. É um filme que fez perguntas que valiam a pena ser feitas, dentro de um formato que normalmente não se permite fazer perguntas difíceis. E é um filme que, numa indústria que frequentemente confunde escala com significado, lembrou a todos que a história mais poderosa que você pode contar é sobre duas pessoas que se amam e tiveram medo de demonstrar isso. Os portões estão abertos.